teremos as apresentações dos professores doutores Marcos Guedes, da Universidade Federal de Pernambuco, e Luiz Bittencourt, do William J. Perry Center. Após o intervalo de 20 minutos, o segundo bloco do painel contará com a apresentação do professor doutor Guilherme Sandoval, da Escola Superior de Guerra, seguida por um debate de 30 minutos, que será moderado pelo professor doutor Hélio Farias, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Convido os palestrantes e o moderador a ocuparem os seus lugares no tablado. Então, boa tarde a todos. É um imenso prazer dar início a essa mesa com tão importantes professores, debatendo um tema, como todos vimos, extremamente importante para o nosso Exército, para a nossa defesa e para a nossa sociedade de maneira geral. Tá? Professores, eu comento que o tema aqui debatido, ele é parte do projeto interdisciplinar, o projeto de ensino do CPAEX, que é o nosso curso de Política, Estratégia e Auto-Administração do Exército, vem sendo fortemente acompanhado pelos nossos alunos do programa de pós-graduação em Ciências Militares, que, sob liderança do professor Franco, conduzem um projeto em parceria com o INE na área de inteligência artificial e tecnologias quânticas. Nesse projeto temos alunos engajados no nível doutorado, nível mestrado, e temos também pesquisadores de pós-graduação, pós-docs, debatendo esse tema que é extremamente relevante. Tá? Começaremos aqui a nossa apresentação com o professor Marcos Guedes, que, me permitam aqui, é um professor bastante importante para essa escola, é um dos que ajudou a ECM a embarcar nessas discussões mais recentes sobre inteligência artificial, sobretudo a área de cibernética. O professor Marcos Guedes terá 30 minutos para expor a sua apresentação, será seguido pelo professor Luiz Bittencourt, que está em Washington. O professor Bittencourt é um grande parceiro da ECM, tá? E tem uma abordagem bastante cativante a respeito do papel do capital humano, tá? Da preparação do indivíduo para lidar com esse ambiente extremamente desafiador das altas tecnologias. E seguiremos com um grande parceiro também da ECM, professor emérito desta casa, professor Guilherme Sandoval, da área de geopolítica, mas que tem uma abordagem bastante instigante a respeito dos desafios de um país como o Brasil para pensar a sua grande estratégia, considerando esses elementos tecnológicos como a variável chave. Professor Marcos Guedes, por favor, o senhor tem a palavra. Meus colegas nessa escola, na qual eu vivi compartilhei quase 15 anos na construção dessa pós-graduação que tanto nos honra, e que tanto tem contribuído e vai contribuir para o debate sobre a tecnologia no Brasil e no Exército, na área de defesa. Eu queria agradecer e cumprimentar o general Sassoni, aqui presente, em seu nome, os outros generais, os alunos, estudantes, pesquisadores e colegas que estão presentes na palestra. Bem, eu vou fazer uma palestra sobre esse tipo de revoluções científicas e cenários técnico-políticos globais. Eu espero que o rapaz que esteja tocando, pois ele fique em contato mental comigo, certo? A próxima, por favor. Veja, todas as revoluções científicas eles passaram por esse. Primeiro, desenvolvimento de novas tecnologias, a revolução tecnológica, depois fortes disputas nacionais sobre o controle e aplicação dessas tecnologias. Nem sempre quem desenvolve a tecnologia é quem ganha poder e recursos aplicando aquela tecnologia. E no terceiro momento, a criação de um novo status quo, uma nova relação de poder internacional baseada naquele tipo de tecnologia. A seguir, eu apresento alguns exemplos. Revolução. Revolução Industrial,
indústria e vapor, aço, eletricidade, petróleo, ultimamente a última revolução de informação e biotecnologia. Isso é um modelo para mostrar que esses ciclos têm se repetido e de uma maneira acelerada desde o final do século XVIII. Primeiro. Segundo, esse processo tem se dado origem nos chamados países centrais, Europa, Estados Unidos, onde se desenvolve uma grande disputa. No caso, Estados Unidos e Alemanha, Estados Unidos e Europa, e pela primeira vez, no atual processo de revolução tecnológica, a Ásia, particularmente a China e outros países da Ásia, eles estão participando diretamente desse processo de mudança. Vou declarar falência tecnológica aqui. Bem, quais são as novidades da revolução científica atual? Primeiro, o que se convencionou chamar a Lei de Moore, que é a capacidade de, a cada 2 anos, ocorrer uma evolução que dobra as necessidades, dobra a qualidade de tecnologia, etc. Em outra palavra, uma rápida aceleração da renovação tecnológica. Hoje o debate nessa área, há alguns autores que acham que em algumas áreas, alguns processos estão se dando a cada 1 ano, certo? Isso tem uma implicação muito grande, porque nas revoluções anteriores levou décadas para a aplicação daquela tecnologia de desenvolvimento. E hoje nós vivemos um período em que, em certas áreas, tecnologias que aparentemente se apresentam como revolucionárias, em 3, 4, 5 anos, elas se tornam obsoletas. Segundo, a inclusão... obrigado. A inclusão do mundo virtual e espacial no mundo físico-cultural. Eu acho que pela primeira vez a cultura, isso foi de certa forma apresentada pela manhã na palestra do general Richard, a cultura, a maneira com que as pessoas se comportam, o elemento psicossocial, cultural, ele é central como um produto dessa nova revolução tecnológica. As redes sociais que surgiram nos anos 90 e até o início dos anos 2000 eram considerados como um elemento positivo que iria ajudar as pessoas no processo de educação, no processo de comunicação, de busca de solução para vários problemas, se tornou um problema gravíssimo, que tem sido usado por grupos criminosos e tem sido usado por Estados, nações, para obter objetivos estratégicos em conflitos. O terceiro ponto é a guerra de narrativas, que se falou um pouco aqui, pós-verdades. Também no final do século passado, havia uma verdade estabelecida sobre certos pontos, que não eram disputados, como, por exemplo, hoje se disputa a questão das vacinas. Todo esse debate que cresceu, e ainda é um debate muito forte, sobre a efetividade das vacinas, entre outras áreas. Mas eu acho que há uma desconstrução dos modelos históricos das interpretações. De certa forma, isso tem a ver com o próprio período de existência dos indivíduos. Quem não viveu os anos 60, 40, 50, vai ter uma compreensão daquele período que vai ser aprendida. Certo? Aprendida no livro, aprendida na rádio, aprendida na conversa com outras pessoas. E se for possível corromper ao máximo possível, ou mudar, ou reescrever essa compreensão, isso pode ser associado a resultados estratégicos de médio e curto prazo. Bem,
Essas novidades da tecnologia atual traz também um outro elemento que são o que eu chamo de promessas extraordinárias. E quais são? Primeiro, diariamente eu leio uma matéria sobre desenvolvimento de pequenos reatores nucleares e da fusão nuclear, reatores de fusão nuclear com energia ilimitada. Isso é possível? Bem, um dia eu leio alguma coisa dizendo que um tal país tem, mas funcionou por 5, 10, 15 anos. Quer dizer, mas há um constante alimento sobre a possibilidade de que essas tecnologias venham resolver problemas importantes da sociedade. O segundo ponto que já se vem discutindo há certo tempo é sobre o papel da inteligência artificial e dos robôs substituindo os humanos. E a tecnologia quântica, de certa forma, ela tem sido colocada também por vários autores como solução para todos os problemas da humanidade. Tá? Esses pontos, essas promessas extraordinárias, elas são feitas e se desenvolvem muito nesse ambiente de cultura estimulada pelas novas redes sociais. Isso impede, por exemplo, ou dificulta que pesquisadores e instituições identifiquem e pontuem questões que tenham relevância associadas a essa tecnologia. Não que fusão nuclear, ou energia limitada, ou inteligência artificial, tecnologia quântica, não seja importante e não seja viável, mas é que essa viabilidade ela passa a ser necessariamente definida pelas necessidades das instituições, dos países e dos contextos. Um quarto ponto é um ponto um pouco alheio a nós, mas é um ponto que tem sido muito discutido em outros locais, que é a ideia de colonização espacial. Tá? Toda essa discussão que se trava na área espacial sobre o papel da NASA e da indústria privada dos foguetes, voltando para a colonização de outros planetas, para a busca de asteroides compostos de ouro, etc, etc, etc. Eu acredito que isso faz parte desse modelo de promessas extraordinárias que, de certa forma, são vendidas para terceiros. Bem, veja, nesse quadro da atual revolução tecnológica, eu entendo que existem dois cenários. Um é um cenário que siga um pouco aquele modelo que eu apresentei no início. Revolução tecnológica, disputa acirrada, conflitos que são guerras pontuais e assimilação da ciência e dos cientistas por potências vitoriosas, que tendem a levar a uma nova ordem bipolar, legitimada por redes sociais e organizações internacionais. Contudo, eu acho que talvez o ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o cenário pessimista. Cenário pessimista significa revolução científica permanente, ou seja, a incapacidade de se responder à urgência das novas evoluções tecnológicas, seja em termos financeiros, em termos econômicos, em termos até existenciais, uma vez que nós somos indivíduos e precisamos de uma certa estabilidade para viver. A minha vida, quando eu era estudante, eu trabalhei com máquina da fotografia. Depois eu passei com computador. E há uns anos atrás eu tive que aceitar o celular. Tá? Isso tem um impacto, certo? Muito grande. Imagine que impacto a aceleração desse processo vai ter na capacidade das sociedades de atender às suas necessidades e de responder de uma maneira equilibrada a problemas como guerra. Segundo ponto, medo, maniqueísmo e propaganda constante. Esse é um ponto que a gente, de certa forma, já vive há um certo tempo,
e nós não conseguimos resolver. A discussão sobre liberdade das redes sociais e a capacidade de impedir com que o mau uso dessa tecnologia do mundo cibernético venha provocar danos políticos, sociais, humanos, psicológicos, é um tema aberto. A gente não chegou a uma solução sobre esse tema. Pelo contrário, eu acho que se tem acirrado ainda mais a questão de compreensão e de posições em relação a isso. Um cenário pessimista, um cenário em que exista um maniqueísmo exagerado numa revolução cultural, ou a possibilidade, ou a ideia de uma revolução científica permanente, certamente vai ampliar a briga hegemônica entre as nações. Tá? Eu vou dar um exemplo, a tecnologia quântica. Toda semana eu leio alguém dizendo, olha, vamos fazer senhas quânticas que ninguém vai poder entrar. Mas alguém lá diz, não, a tecnologia quântica vai me possibilitar decifrar todas as senhas do mundo. Tá? Quer dizer, há uma dupla mão. Né? Que computadores quânticos o meu adversário vai ter? Qual é a capacidade que ele vai ter para poder, utilizando uma tecnologia que eu imagino estar utilizando para me derrotar? Eu acho que se esse cenário pessimista, se um dia ele se tornar realidade, nós vamos entrar num sistema unipolar, talvez num sistema bipolar, mas num sistema muito desfavorável para um país como o Brasil. Eu só queria, antes de terminar, fazer uns comentários sobre unipolaridade e bipolaridade. Veja, a Guerra Fria, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela foi realizada dentro de um espírito de extrema arrogância das elites europeias. Quando você lê um livro como A Civilização, o Mal-Estar na Civilização de Freud, não só Freud, mas vários outros autores dizem, olha, nós somos o pico, estamos no top da civilização, da cultura. Como é que nós podemos cair numa guerra tão sangrenta que foi a Primeira e a Segunda Guerra? Eu não sei, quando o general Richard falava de manhã sobre ética, e essa coisa me voltou à cabeça. A Primeira e a Segunda Guerra, ela destruiu o sonho da cultura e do poder europeu e fez com que os Estados Unidos se tornasse a potência hegemônica. E se você pegar, foi um período de 40, 50 anos. Tá? Não só eles, mas na área da ciência política, relações internacionais, um número grande de autores disse, olha, a Europa já é economicamente integrada. Por que a gente vai entrar em guerra? Porque eu vou estar dando um tiro no pé. Não é? Eu não vou estar destruindo os recursos produtivos de um país do qual eu necessito. Mas isso não funcionou. Com o fim da Guerra Fria, essas regiões voltaram a ter um papel. Não é por acaso que a União Europeia foi criada em 91, 92. Tá? E o espírito de recriação de um projeto europeu, um espírito extraordinário. Uma região que tem mais de 500 anos de guerra, de tribos entre si, declarar um novo projeto, ou associativo, ou multinacional, ou até mesmo um projeto federal, que apague aquele passado de conflito e projete uma visão de uma Europa unificada, poderosa e forte. E é isso, de certa forma, que eles têm vivido até hoje. Tá? Olhando para a situação na Europa hoje, ou nos últimos 5 ou 6 anos, coisas que eram inaceitáveis ou impensáveis naquele período, elas voltaram a ocorrer. A negação da União Europeia como modelo, o uso da União Europeia por potências europeias com objetivos secundários, objetivos outros, e não objetivos do processo de integração, desmembramento da União Europeia, estímulo de disputas internas
e disputas por poder entre estados que participaram no primeiro momento do processo de unificação. Basta lembrar que no século passado foram 100 milhões de pessoas mortas em guerra. Uma fatia grande dessas pessoas foi no continente europeu. No continente sul-americano, na América do Sul, também, eu acho que o processo final da Guerra Fria trouxe várias possibilidades. Eu me lembro muito bem da luta e da criação do mercado comum do Sul. Primeiro, um acordo extraordinário que a ciência, os cientistas políticos no Brasil, no mundo, não dão a importância, ou não deram a importância que ele tem, que é o Acordo Brasil-Argentina na área nuclear. Um acordo extraordinário. Você olha hoje a situação entre Índia e Paquistão e em outras regiões do mundo, nós não estamos, nem vamos estar, nem perto desse quadro, porque lá atrás nossas lideranças tiveram a capacidade de fazer um acordo de unificação de política comum, que ainda hoje é um acordo vigente, certo? Quer dizer, mas isso se deu grande parte devido ao fim da Guerra Fria e posteriormente a criação do mercado sul-americano, do Mercosul, e outras iniciativas que tiveram também, se deram numa dimensão nacional, mas se deram num quadro de preocupação com o protagonismo dessas regiões. Esses comentários finais são muito para chamar a atenção para isso. Eu acho que a necessidade de potências ou de regiões emergentes como a América Latina, como o Brasil, de insistir, por exemplo, na governabilidade institucional global. Porque, como eu entendo o exemplo da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o resultado a longo prazo foi a destruição. A destruição da Europa, a destruição da população europeia e ter colocado a Europa numa posição de divisão geopolítica e de lutas entre a Europa do Leste e Oeste durante 40 anos. A diplomacia como meio para soluções de controvérsia. Eu acho que isso é uma coisa muito cara ao Brasil e alguns teóricos acham que insistir na diplomacia, países fracos insistem na diplomacia, mas não existe solução de problemas, de grandes problemas, se esses problemas não são do que se passa no Brasil. É insistir, continuar trabalhando, mesmo em cenários adversos, para buscar soluções de conflitos, sabendo que muitos desses conflitos eles podem desencadear ou ganhar uma dimensão que vai prejudicar ou vai ter um impacto extremamente negativo no sistema internacional. O terceiro ponto é evitar o envolvimento direto dos embates armados. Eu acho que a tradição diplomática do Brasil e da América Latina sempre foi muito hábil, não só em se apresentar como um ator que possa buscar soluções, mas também que busque evitar se envolver indiretamente em situações que venham criar dificuldades diplomáticas posteriores. Ganhar benefício das rivalidades entre países em guerra para ampliar a tecnologia, independência e o poder nacional. A Segunda Guerra Mundial, o Brasil fez isso bem, o Brasil participou, apoiou. Primeira Guerra Mundial nós temos um apoio à Europa significativo na área de saúde, hospitalar, etc. E eu acho que é necessário ter sempre em mente que soluções diplomáticas, um sistema internacional multipolar, mesmo com grandes potências tendo um papel e peso definitivo de definição nele, é fundamental para que a gente possa pensar o mundo para próximas gerações, que vão viver com tecnologias que talvez sejam extremamente
anti-humanas, anticultura humana, uma tecnologia que responda a coisas ou faça coisas que nós não estamos acostumados ou não fomos como animais formados para lidar com isso. Porque se nós não conseguirmos chegar a esse patamar, nós talvez tenhamos que enfrentar durante muito tempo aquele cenário pessimista de conflitos, de disputas e de guerra. Meus queridos, eu acho que espero ter sido claro, é isso que eu queria dizer. Mais uma provocação para vocês. Muito obrigado. Caríssimo professor Marcos Guedes, agradeço pela precisão do tempo e por expor de maneira tão clara essa inter-relação entre os desafios da IA e a chamada geopolítica ou a relação de poder entre os Estados. O professor Marcos Guedes é professor titular de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Todos podem observar o seu extenso currículo. Como disse, é um forte colaborador aqui da ICM, da criação do nosso instituto, e um dos pioneiros da área de cibernética, pesquisas na área de cibernética no Brasil, e hoje ocupa uma posição como no Comitê de Cibersegurança do Governo Federal. Muito obrigado pela exposição. Passo agora a palavra para o nosso professor Luiz Bittencourt, que está de Washington, por favor. O professor Luiz Bittencourt é matemático, ele é cientista político, tem uma extensa trajetória no ensino, em especial de graduação e pós-graduação. Atualmente ele é professor de segurança internacional no William Perry Center, também sediado em Washington. É um forte colaborador da nossa escola, nas diversas iniciativas que temos, em especial com os colegas do curso de Política e Alta Administração do Exército, CPAEX. O professor Luiz Bittencourt também foi diretor do Centro de Estudos Estratégicos, uma iniciativa do governo federal brasileiro, e foi professor e reitor da Universidade Católica de Brasília por mais de 30 anos. Tem uma extenso currículo teórico e também prático de ações, em especial em operações e missões da ONU no Timor-Leste e no Tajiquistão. Professor Luiz Bittencourt, novamente agradeço a sua presença e, por favor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, professor Hélio. Muito obrigado, general Tassoni, pelo convite. Para mim é uma honra estar aí. Eu tenho que começar fazendo um cheque rápido, se estão me ouvindo bem. Perfeitamente, professor. Posso confirmar de novo se estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Sim, estamos ouvindo. Ótimo. Então vamos avançar. Deixe-me compartilhar com todos alguns slides. Como essa é uma conferência de alto valor tecnológico sobre tecnologias quânticas e inteligência artificial, se há uma coisa que nós não podemos falhar é no uso de alguns slides pela via virtual. Então vamos ver se conseguimos funcionar bem por aí. Consegue visualizar bem os slides? Sim, conseguimos. Sim. Perfeito. Bom, então o nosso tópico nesse contexto da inteligência artificial e tecnologia quântica e disputas geopolíticas que acabamos de ouvir na sequência do professor Marcos, é para apresentar-lhes um pouco da perspectiva norte-americana sobre isso. Eu vou explicar por que considero isso importante e acho importante também considerar ou passar a informação a todos de qual é a minha perspectiva pessoal nesse contexto. É inevitável que eles apresentem algo a respeito disso. Então, eu sou professor, como dizia o professor Hélio, do Centro Perry está aí, esse é o ambiente da Universidade de Defesa dos Estados Unidos, e também sou professor da Georgetown University. Mas talvez mais importante seria caracterizar que, além de eu ser o único responsável pelo que eu vou lhes dizer aqui, é um disclaimer obrigatório que eu tenho que fazer,
Eu sou original da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, há mais de 70 anos. E tive origem naquela pequena cidade. E sou oficial R2, fui tenente R2 na segunda companhia de fronteira em Francisco Beltrão. E confesso a todos que isso me deu uma experiência que é extremamente válida, foi extremamente válida em vários momentos da minha carreira profissional e segue válida nos dias de hoje. Então, eu sou muito grato a essa exposição cultural profissional, a esses 2 anos que eu tive de prática no Exército Brasileiro. Pois bem, queria começar por trazer uma perspectiva sobre os Estados Unidos. Por que isso é importante? Trazer uma perspectiva norte-americana. Primeiro, é que se considerar que os Estados Unidos ainda têm uma liderança global em tecnologia e é no mesmo espaço geopolítico e estratégico que todos estamos convivendo. Até queria aproveitar a referência que fez o general Richard essa manhã sobre o modelo que ele gosta de utilizar, esse modelo PSIC, que caracteriza o imediatismo das relações globais hoje em dia, a superficialidade das informações. Eu acho isso muito válido, uma observação muito válida que tem diretamente a ver com o tema que nós estamos desenvolvendo aqui, na sequência do pano de fundo que nos coloca o professor Marcos. Pois bem, outro aspecto é que é inegável ainda a liderança econômica, financeira, militar, global dos Estados Unidos. Por isso é interessante observar. Há valores políticos, comerciais, econômicos que são compartilhados ainda com o Brasil e os Estados Unidos, por mais que por vezes estejamos de acordo ou em desacordo, na verdade vivemos no mesmo contexto comercial e político e isso talvez se estenda ainda por algumas décadas na nossa história contemporânea. Há que se reconhecer também que ainda há muita influência dos Estados Unidos sobre parâmetros normativos globais, regionais, é ainda um fator que não pode ser desconsiderado. Por isso, conhecer um pouco da perspectiva americana é importante e valioso. Há ainda a influência do modelo americano. E aí eu trago uma confissão pessoal. Como eu vivi 40 anos no Brasil e fui extremamente, intensamente exposto ao tema, a visão acadêmica e a visão de defesa do Brasil, desde a minha vivência como tenente, depois ocupando posições na administração pública brasileira e depois passando a viver 30 anos nos Estados Unidos, eu sempre me senti na obrigação de tentar entender, comparar as realidades, tentar entender por que algumas coisas aqui funcionam melhor, outras nem tanto, mas por que algumas coisas aqui funcionam melhor nos Estados Unidos. E cheguei à conclusão de que há uma diferença de princípio importante. E essa diferença me foi ensinada por um dos chamados founding fathers da pátria aqui, que era daquelas pessoas que imaginaram como seria o Estado americano depois da independência, o James Madison, que tornou-se o 4º presidente americano. E ele diz uma coisa em um daqueles papéis que foram escritos para compartilhar com os 13 colônias americanas que país que seria esse, e ele escreve uma coisa lá que me pareceu fundamental e uma diferença cultural, creio que importante na cultura política dos nossos países. Dizia lá o James Madison que para desenhar o sistema de governo americano era preciso considerar que não somos anjos. Se fôssemos anjos, não haveria necessidade de governo, não haveria necessidade de políticos, não haveria necessidade de partidos políticos. Na verdade, o que mais nos caracteriza como indivíduos, como seres humanos, é a ambição, e não o aspecto angelical, honesto e bondoso por natureza. E como ambiciosos, é preciso gerar um sistema onde a ambição de um controle a ambição de outros. E esse modelo, me parece que ele se repete em diferentes momentos, circunstâncias, organizações americanas, está sempre presente esse trio de cada vez que alguém recebe um mandato, um poder, há sempre uma forma de contrapor aquele poder e há uma outra forma de investigar, de supervisionar esse poder, o exercício do poder. Por isso eu digo, por vezes funciona melhor, por vezes nem tanto, mas não há dúvida que há sempre esse espírito de concessão do poder, verificação do poder, supervisão de quem verifica e isso de maneira que haja uma certa distribuição de poder. Uma outra coisa interessante que eu percebo na realidade americana é que há uma tendência, quando há uma presença, e aí eu me refiro de novo ao que dizia o general Richard de manhã,
a preocupação que não há uma preocupação brasileira com defesa, que talvez seja algo positivo, porque não há nada mais efetivo para passar à sociedade a importância da defesa do que a visão do inimigo no portão. Quando não há essa visão do inimigo no portão, por várias circunstâncias, há um certo relaxamento na percepção da importância da defesa. E na realidade americana, eu percebo que, por vezes, quando o inimigo do portão não é muito visível, trata a cultura americana de caracterizar esse modelo, de criar esse modelo, porque esse inimigo, porque o benchmarking que isso oferece para gerar ação é sempre muito significativo. Então, é algo para a nossa reflexão. Quer dizer, eu via quando, em uma dos documentos básicos do Brasil, que já foi um avanço ter este documento, uma política de defesa, estratégia de defesa, avanços extraordinários na área de governança. Um deles dizia assim que o inimigo, ou esse documento, parte do princípio de que o Brasil é um país pacífico por convicção, e isso é um valor, né? Mas isso também gera uma contradição, porque se é um país pacífico, num mundo extremamente pacífico e positivo e bondoso, por que necessitamos de força armada? Que é sempre um desafio para caracterizar e aí destacar a importância. E a partir daí, por que orçamentos para isso? Então, essa visão comparada acabou sendo sempre, nos últimos 30 anos, o meu objetivo aqui central de entender como a política nasce. E nasce dessa visão, então, sistêmica, de um sistema triangular, e nasce de uma visão muito pragmática da realidade, de como avançar o poder. Quer dizer, as preocupações éticas, que são muito pertinentes aqui na discussão que me antecedeu, e são válidas, por outro lado, elas ocorrem depois de que o poder foi consignado, o poder foi consagrado, alcançar o poder. Aí vamos pensar em que impacto isso pode ter. No tema específico da nossa discussão de hoje, eu acho importante também considerar um momento como caracterização dessa cultura política, que é esse 4 de outubro de 57. Lá eu estava em Ponta Grossa, uma noite, com meu avô, olhando no céu, e ele me mostrando, e mostrando uma estrela que se movia. Era o Sputnik. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desse Sputnik. Aqui nos Estados Unidos, o presidente que aí está, o presidente Eisenhower, que era um militar, um ex-militar, olhava mesmo o mesmo céu, a mesma estrela que se movia e tinha uma reação completamente diferente. Era uma reação de preocupação, de medo, porque, de repente, os americanos perceberam, e o presidente percebeu isso, de que estavam perdendo a corrida espacial, e isso poderia resultar nos russos, na possibilidade dos russos colocarem uma arma nuclear, uma bomba nuclear, aqui nessa capital de onde eu falo hoje. Imagine isso. Para nós, para brasileiros, é difícil perceber, talvez, o impacto que teve essa imagem. Mas no momento seguinte, do que se faz, no dia seguinte, já o que se faz em relação a isso, é muito importante. É o que se chama hoje em dia de um momento Sputnik. Quer dizer, os americanos acordam com essa realidade e há que se fazer alguma coisa rapidamente. Rapidamente, primeiro, nas montanhas de Colorado Springs, na Cheyenne Mountains, começa-se a construir secretamente, dentro da montanha, uma fortaleza baseada em 3 edifícios enormes, construídos sobre molas para resistir a um ataque nuclear, por acaso planejado por um engenheiro naval. Em paralelo, num hotel aqui ao sul, a 3 horas e pouco de Washington, o hotel Greenbrier começa a ser construído secretamente numa ala do hotel, que é um grande hotel, um resort, é um grande hotel, começa a se construir uma área para abrigar o Congresso, porque chega-se à conclusão de que se houvesse a possibilidade de um ataque aqui em Washington, haveria que comunicar à nação que o Congresso seguia vivo e comandando as nações do país. E para isso constrói-se secretamente lá 1000 camas, um auditório enorme, a capacidade de televisão e rádio para comunicar com a nação, equipamentos de limpeza do ambiente, da água, garantia de água, tudo isso está lá. Hoje em dia se pode visitar, se chama o bunker, por uma quantia de, acho que $37, você pode fazer uma visita a esse bunker. Pero para nós é importante levar em conta o que faz uma nação quando percebe a sua sobrevivência afetada, ou atacada, ou ameaçada. Além disso,
é caracterizado, o presidente chama o seu chefe de projetos espaciais aqui, uma outra coisa notável, um sujeito chamado Wernher von Braun, que, como todos sabem, era um oficial nazista responsável pelo desempenho, pelo planejamento, do desenho da V2, essa bomba que aterrorizou os britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, um oficial nazista, e que era então já o chefe de projetos espaciais norte-americanos, e depois foi o chefe do projeto espacial que ele colocou um homem na Lua. Observa o pragmatismo também norte-americano diante de uma circunstância como essa. O fato de ele ter sido um oficial nazista não impediu que norte-americanos se valessem dele e dos seus cientistas para trazê-los para cá e desenvolverem o sistema espacial americano, assim como os russos também fizeram com outra parte de cientistas, ou seja, o pragmatismo aí está. Todavia, o ponto mais importante, creio, de todas essas medidas imediatas que se tomaram, o Wernher von Braun, antes disso, foi chamado para testar o foguete, ele disse que não estava pronto, que se testasse, tentasse mesmo assim, o foguete explodiu na base, quer dizer, aumentou ainda a preocupação norte-americana e um pouco de vergonha com a situação. E a decisão mais importante talvez tenha sido a aprovação do National Defense Education Act, uma lei para a educação de defesa, e injeção maciça de recursos para formar melhor capacitar estudantes em matemáticas, em engenharia, em ciência, no que se chama aqui de STEM, para que rapidamente, ou tão rapidamente quanto possível, se melhorasse a massa crítica norte-americana para fazer isso. Então, pragmatismo mais associado a medidas de sobrevivência, como se percebe aí, e há uma outra medida que eu acho que caberia uma reflexão boa também. Cria-se, lança-se um visto, já vinha sendo executado empiricamente, chamado um visto para Alien of Extraordinary Ability, ou seja, estrangeiros com habilidades extraordinárias. Um trajeto rápido para admitir nos Estados Unidos pessoas consideradas importantes, válidas para os norte-americanos. Era o caso do Wernher von Braun, tinha sido o caso do Einstein, era o caso do Zbigniew Brzezinski, do Kissinger, todos esses receberam esse visto. Uma outra pessoa mais cara, talvez, ao Brasil, que é o professor Albert Sabin, que acabou sua vida quando e era casado com uma brasileira, o Albert Sabin, que desenvolveu a vacina contra a polio. Era também um judeu polaco, polonês, que se transformou em americano, e graças a esse visto acabou aqui. E uma outra coisa que talvez não saiba é que ele não recebeu nenhum centavo por ter desenvolvido essa vacina contra a polio, porque dedicou isso, sua invenção, seu desempenho científico à humanidade. É importante para nós, então, levar em conta esses aspectos, né, pragmatismo, a importância da massa crítica. Quando hoje, pela manhã, o professor general Galdino se referia à dualidade e mencionava os casos de China e Índia como avançando rapidamente, se olharem a história recente de Índia e China, eles conseguiram esse avanço tecnológico por um fortíssimo investimento na área acadêmica. Milhares de estudantes da China e da Índia pululavam aqui pelas escolas americanas e por escolas europeias, buscando conhecimento avidamente buscado pelos seus países, e o resultado é esse que se está vendo aí hoje. Então, chama a atenção isso como modelo. Mas o momento Sputnik tem aqui uma versão recente, que é considerada em 2021, quando os carros tiveram aqui, os automóveis, e outros equipamentos, outros goodies eletrônicos passaram a ter um impacto aqui porque deixaram de receber os chips fabricados em Taiwan. Isso chamou a atenção do governo norte-americano quando se percebeu que os Estados Unidos estavam produzindo apenas 10% desses circuitos integrados, e a dependência, então, a essa produção externa chamou a atenção do governo e criou esse novo momento Sputnik, que acaba se refletindo, então, em políticas para gerar a capacidade norte-americana de produção desses chips. A capacidade de produção de desenhos novos ainda é norte-americana, mas a capacidade de produção desses chips para aplicação industrial passou a ser de fora.
Isso gera aqui uma atitude imediata, uma estratégia que eu vou referir dentro de pouco, para dizer como isso se reflete em ações práticas na política norte-americana. Então, aí está a crise dos semicondutores. Houve carros e carros que ficaram nas montadoras pela falta dos semicondutores, e isso chamou a atenção e criou essa sensação de que os Estados Unidos estavam tão dependentes de semicondutores que, por exemplo, um ataque a Taiwan poderia limitar enormemente a capacidade de defesa norte-americana pela falta de equipamentos que dependessem, e quase todos hoje em dia, que dependessem desses chips. Por causa disso, então, a legislação que eu vou lhes mostrar apenas como referência, porque os detalhes, aqueles mais interessados em avançar isso nas suas pesquisas respectivas, poderão depois ser usados. Mas, imediatamente, os Estados Unidos passaram a entender que era preciso investir nessas áreas. Observe que tudo se reveste aqui em termos de decisão, é o Congresso que assume a liderança, o Congresso entende a dificuldade, o Congresso busca os recursos e, no fim das contas, no fim do dia, tudo isso resulta em orçamentos. Então, em função de um novo ato que foi criado, chamado CHIPS, o CHIPS Science Act de 2022, o Departamento de Comércio recebe ou investe $50 bilhões inicialmente, cria-se um escritório de pesquisa especificamente para esse desenvolvimento na Casa Branca, e um escritório do programa CHIPS, que recebe 39 bilhões para desenvolver instalações e equipamentos. Essa fábrica que estão vendo aí é uma fábrica no estado da Arte, hoje em dia, em Texas. Além do Texas, foram aprovadas fábricas em todos esses estados americanos que aparecem aí para ver. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fábricas, grandes fábricas, para trazer de volta para os Estados Unidos a capacidade de produção de chips. Isso há 5 anos atrás. Portanto, eu chamo aqui de flexionando os músculos a partir da sensação de que há um risco grande nessa capacidade. Pois bem, tecnologias e estratégias como variável política, então. É fácil entender que os Estados Unidos passam a reconhecer a inteligência artificial e a computação quântica como tecnologias decisivas que moldarão a distribuição global do poder. Não apenas como ferramenta, mas domínios de competição. Como tudo aqui, isso começa na universidade, começa nas academias, começou o quantum começa há mais tempo, a inteligência artificial, curiosamente, anda mais rápido, apareceu um pouco depois dessa utilização, da academia passa para a empresa, da empresa, aí acaba sensibilizando o governo e as ações de governo que eu vou procurar enfatizar no momento a seguir. E há um duplo imperativo aí na percepção norte-americana. É preciso dominar essas tecnologias para manter a liderança tecnológica e para impedir que adversários obtenham uma vantagem decisiva. Então, de novo, a perspectiva, agora aqui diferente do que, no caso norte-americano, diferente do que sensibilizava o general Richard, é uma preocupação de defesa, realmente. E como garantir ou manter a defesa do país. Pois bem, o governo dos Estados Unidos, a inteligência artificial e a computação quântica, e decisões políticas e estratégicas importantes foram tomadas. Observe que acima, na primeira figura, está a inteligência artificial. Um ato importante é de 2020, esse que eu acabei de me referir, a National Initiative Act de inteligência artificial, melhorando a coordenação interagencial, as parcerias público-privadas e o financiamento de pesquisa e desenvolvimento. Nessa apresentação eu vou sintetizar, eu vou caracterizar mais o papel da DARPA para verificar como isso funciona de forma interessante. Essa ordem executiva também direciona as agências a gerenciar os riscos de não ter desenvolvido uma inteligência artificial, promover inovação e estabelecer padrões para o uso seguro do governo. Quer dizer, como dizia o general Galdino, tudo é novo nessa área, tudo é dual nessa área, e é preciso, então, que os Estados Unidos não percam o seu ritmo. Né? E o seu ritmo envolve
a academia, como coordenar a academia, como coordenar a academia em coordenação com os interesses do governo, como aproximar das empresas que têm os seus objetivos de lucro, obviamente, e como associar isso nos interesses da defesa, que tem a ver também com as políticas de governo. Eu creio que o general Richardson referiu-se a uma política de quantum tecnologia e inteligência artificial, que foi passada recentemente, ia ser passada, não mencionava a defesa, o que revela uma diferença importante com a visão norte-americana. E quem assume aí a responsabilidade de coordenar, o assume em função de riscos para a defesa nacional. E o Quantum começa em 2018 a organizar-se com essa iniciativa, essa lei de iniciativa nacional para o Quantum, que estabelece uma estratégia nacional para pesquisa e aplicação quântica. É algo novo, aí, quer dizer, ainda que seja algo novo, o que é esse novo e como esse novo pode ser utilizado tanto pelos Estados Unidos quanto por eventuais adversários num contexto geopolítico. Mas o que nós estamos sentindo é que há um agregado novo na própria visão do que significa as diferenças, as distâncias geopolíticas nessas circunstâncias, que é o tema desse painel. Também em 2022 é aprovada uma nova lei que exige que agências federais se preparem para criptografia, especificamente para criptografia, entendendo aquilo que foi mencionado há pouco, de que sim, haverá maior capacidade de quebrar os recursos criptológicos que nós temos hoje em dia para proteger a informação, e que as agências federais precisam começar a pensar desde logo, antes que isso ocorra, quais são as defesas que podem ser estabelecidas. E laboratórios específicos passam a liderar o investimento público em hardware, software e na criação de rede quântica. Quer dizer, há um esforço, acho que chamaríamos aí, um esforço integrado do governo de patrocinar tanto os esforços acadêmicos, quanto empresariais, quanto atender às necessidades de defesa nesses dois campos, inteligência artificial e quanto tecnologia. Que, no contexto do nosso painel, caracteriza exatamente a visão geopolítica do que se pode fazer. Um detalhamento aqui, eu vou passar muito rápido, isso só para chamar a atenção para quem tiver maior interesse. Quer dizer, a inteligência artificial parte de uma visão estratégica, que é esse Decreto-Lei 2019, caracterizando a importância da manutenção da liderança americana. Disso sai a necessidade de recompor a capacidade norte-americana de produzir os circuitos integrados aqui dentro. As dimensões militares e de segurança nisso, foi criado um centro conjunto de inteligência artificial no Departamento de Defesa. As aplicações da inteligência artificial na inteligência, supervisão e reconhecimento passam a ser revisados para sistemas autônomos que respondam exatamente às necessidades de defesa, logística, defesa cibernética, como há pouco caracterizava o professor Marcos Guedes também. E a diferença aqui é que é a aplicação prática das preocupações que o professor Marcos Guedes se referiu. E ênfase na inteligência artificial responsável, em consonância com as normas democráticas, que ela é aquela visão ética que comentávamos ainda. E a geração de um ecossistema econômico e de inovação. Parte do princípio de que é fundamental associar a academia com a defesa, com a ação do governo e com a empresa. Então, como se faz essa equação aí, é um desafio permanente, mas que o governo resolve abraçar. E a DARPA é quem recebe essa responsabilidade. Eu vou detalhar um pouco como é que eles funcionam. Investimento em talentos, na infraestrutura de computação e aceleração de startups. E, finalmente, a segurança da cadeia de suprimentos e políticas de semicondutores, que tem a ver com a construção de todas essas novas plantas para a produção de circuitos integrados. No final, eu vou lhes oferecer uma recomendação para o Brasil sobre isso, uma modesta contribuição, mas, às vezes, me parece que na nossa cultura política brasileira nós detectamos bem o problema, nós avançamos bem na discussão do problema, mas, por vezes, nós talvez sejamos menos práticos nas formas de resolver essa questão, e, como eu disse, talvez pela falta positiva da visão de um inimigo no portão. Mas há coisas que se podem fazer apesar disso.
E a computação quântica segue a mesma linha. Então, primeiro, a definição legal. O Congresso abraça essa questão em 2018, com essa iniciativa do Quantum. Não se sabe muito bem o que é isso, não se sabe muito bem que impacto, mas o que está prometendo isso pode ser de grande impacto, então o Congresso resolve abraçar e já estabelecer a legislação. As prioridades de defesa e segurança hoje em dia estão nos sensores quânticos, na navegação e comunicação segura, estabelecimento de navegação e comunicação seguras, a distribuição de chaves quânticas, a consideração, a avaliação de ameaças de longo prazo, a criptografia, a colaboração entre os vários laboratórios existentes, de novo, laboratórios, empresas e por aí vai. E manter a liderança global em tecnologia. Aí há também uma associação com a Europa, com esse Trading Technology Council, há também uma aproximação com essa empresa Diana, que é não é uma empresa, é uma agência de governo da OTAN, que trata da aceleração, como produzir a aceleração e o desenvolvimento e a inovação nas áreas de inteligência artificial e computação quântica. Pois bem, então essa lei, acho que a lei Quantum, são tecnologias baseadas, há que admitir que já há uma transformação na sociedade, na economia americana, que foram geradas por um uso parcial ainda de quantum. O GPS, a ressonância magnética para imagens médicas, quer dizer, por tudo isso aí ajuda a caracterizar para a sociedade de que, apesar de estar ainda no estágio inicial, há um enorme potencial nessa tecnologia que não pode ser de nenhuma maneira ignorada ou minimizada. Então, essa National Quantum Initiative é uma abordagem de todo o governo para garantir a liderança contínua dos Estados Unidos em ciência da informação quântica e suas aplicações tecnológicas. Não tenho dúvida que onde houver hoje um cientista, mesmo não americano, que esteja avançado nisso, ele vai ser namorado pela iniciativa americana para tentar atraí-lo para esse país aqui, porque é parte da lógica, da estratégia americana também atrair o conhecimento onde quer que esteja. Essa é a iniciativa Quantum, apenas aí como referência. Eu vou deixar para aqueles interessados em pesquisarem mais, isso aí já na sua versão em português. Então, por que a urgência nessa questão? Que aí que está nessa notícia de jornal, né? É o fim do mundo como nós o conhecemos. Com a visão bombástica de um jornal, né? Alguns vão caracterizar isso como fake news, mas na verdade não é. Quer dizer, por que os Estados Unidos são tão preocupados em avançar? Estados-nação adversários já estão construindo computadores quânticos para usar como arma. O primeiro Estado-nação que colocar um computador quântico online terá poder suficiente para quebrar a criptografia e terá um controle global sobre os presidentes. Essa é a visão norte-americana. Algumas nações estão roubando grande quantidade de dados que atualmente são criptografados, mas serão descriptografados ou decriptografados quando um computador quântico com energia suficiente estiver disponível. Então já tem, como se sabe, gente guardando dados. Aqui foi uma discussão enorme sobre o papel do Elon Musk enquanto no governo americano, porque se criticou muito que talvez ele estivesse roubando informações ou acumulando informações sobre as quais ele não teria normalmente acesso, com o propósito de utilizá-las mais tarde. Não sei se é verdade ou não, mas foi parte da discussão política enorme que acarretou aqui a sua passagem pelo governo. E, finalmente, a maioria desses conjuntos de dados precisa permanecer secreto por 25 a 75 anos, e para alguns seria muito valiosa se decifrada antes. Eu sei também que isso aí foi uma discussão, é uma discussão talvez ainda muito corrente no Brasil, com algumas coisas sendo preservadas por 100 anos, como todo governo trata de preservar as suas coisas, e a computação quântica teria a habilidade de quebrar esses segredos. Bom, para terminar, o papel da DARPA. A DARPA é essa Defense Advanced Research Project Agency, essa agência para projetos avançados, que foi criada também em função da percepção do Sputnik, a ameaça do Sputnik. Ela tem um papel crítico na pesquisa e desenvolvimento, no estágio inicial de alto risco de recursos de computação quântica, ela está diretamente envolvida nisso. Ela tem um papel de coordenação
mesmo. E, ao contrário, é parte do Departamento de Defesa, essa agência, e ao contrário do Departamento de Estado, o The National Security, dessa organização de cientistas, que financiam esforços acadêmicos e infraestrutura mais ampla, a DARPA visa estimular avanços militares relevantes, muitas vezes preenchendo a lacuna entre teoria acadêmica e aplicações úteis para o tempo. Muitos sabem que a internet nasceu na DARPA. Vários avanços na cybersecurity nasceram na DARPA, nessa organização, que fica aqui próximo na Virgínia. O foco com relação a esse tema é a viabilidade em escala, se a computação quântica pode superar de forma realista os sistemas clássicos, porque muito se fala, também foi discutido no painel anterior, muito se fala, mas o que vai ser realidade mesmo, ninguém pode afirmar com absoluta convicção. Então, a DARPA está verificando isso. A utilidade na defesa, que aplicações podem existir na área da criptografia, logística, detecção, comunicação segura. Benchmark, ou seja, que objetivo devemos buscar, determinando quão quântico é quântico, com métricas e desempenhos significativos. Como toda tecnologia que aparece, há por vezes uma exagerada paixão, há por vezes uma importância enorme nas empresas que estão abraçando isso, na maneira como se divulgam, porque estão, na verdade, com o olho no investimento, nos investidores e no mercado de ações. Então, por vezes, se exagera muito e a DARPA cabe botar um pouco de realidade nessa questão. A DARPA criou especificamente essa Quantum Benchmark Initiative, com esse objetivo, para determinar se é possível realmente construir um computador quântico industrialmente útil, muito mais rápido do que o esperado na computação convencional. Quer dizer, vai além do objetivo otimista para analisar se realmente é possível e quando. E cabe verificar e validar rigorosamente se qualquer abordagem de computação quântica pode atingir uma operação em escala de utilidade, com valor computacional superior ao seu custo, até o ano de 2033, que é um ano marcado como benchmark nessa questão. Como vai fazer isso? Como está fazendo isso a DARPA? Primeiro, descrever o conceito de computador quântico em escala de utilidade, que tem um caminho plausível. Como qualquer especialista em planejamento estratégico, que estão aí exercitando enormemente na ICM, sabe disso. A primeira coisa é descrever qual é o conceito, o que a gente quer fazer com isso. Descrever um plano de pesquisa e desenvolvimento capaz de realizar o computador quântico em escala de utilidade, riscos associados com esse plano e as etapas planejadas de mitigação desses riscos protótipos para queimar essas etapas. Quer dizer, como todo projeto estratégico que todos aqui estão largamente acostumados. Trabalhar com o governo para verificar e validar se o conceito do computador quântico em escala de utilidade pode ser construído como projetado e operado conforme pretendido. Quer dizer, a DARPA tenta colocar num espaço de realidade esse projeto. Como? Fizeram uma primeira seleção de 18 empresas mais ou menos qualificadas, mais ou menos qualificadas a fazer isso. E a cada uma recebeu uma pequena quantia um pequeno valor para justificar a apresentação do seu projeto de como iria responder a essas 3 questões importantes que foram levantadas ali. Todos apresentaram a sua primeira projeto e foram selecionadas 2 a partir daí. Essa PsyQuantum, que é associada aqui com a Universidade de Maryland, aqui na área próxima de Washington, e a Microsoft. Atingiram então a fase final por tudo que ofereceram e pela promessa que tem de poder efetivar aquelas tarefas. Algumas outras empresas daquela lista também receberam, vamos dizer, projetos paralelos, subsidiários. E por aí, isso nos dá uma ideia de como a DARPA funciona. Pois bem, paro por aqui, queria então passar com uma última mensagem. Uma ideia que vem ocorrendo ao longo desses anos aqui e porque periodicamente encontro algum brasileiro por aqui na área de Washington ou por outras em áreas acadêmicas altamente qualificadas, na área médica, na área de pesquisa, altas pesquisas mesmo na área de pesquisa científica e por vezes eu descubro que esses brasileiros que são por aqui vieram com bolsas de estudos do Brasil. E sei que o Brasil é muito generoso na concessão de bolsas de estudos.
e o que é uma coisa positiva. O que me parece que é importante, que o Brasil talvez pudesse pensar, é em como fazer com que essas bolsas de estudo já concedidas, primeiro, dentro de algumas pudessem ser diretamente relacionadas com interesses específicos de defesa sobre essas tecnologias críticas que estamos falando hoje. Pode ser que isso exista. O avanço proporcionado pelo Prodefesa foi extraordinário para os brasileiros. Mas até se chegar aí, foi preciso quebrar muitos obstáculos, e alguns obstáculos eram criados pelos próprios brasileiros, talvez pela própria cultura política brasileira. Então, primeiro, eu acho que seria relativamente fácil identificar entre as empresas, por exemplo, do Complexo Industrial de Defesa do Brasil, que temas essas empresas gostariam de ser desenvolvidos. O orçamento para as bolsas já existe, então já é um dinheiro pago, um dinheiro usado. Seria apenas direcionar na seleção de bolsas a serem concedidas aquelas que diretamente responderiam a interesses de empresas que estão respondendo também a interesses da defesa. Mas era preciso fazer mais disso. Era preciso que houvesse um contrato entre as empresas, e eu tenho certeza que elas fariam isso, e os eventuais candidatos selecionados para depois dos seus doutorados. Para que então não houvesse isso que por vezes acontece aqui. A pessoa recebe a bolsa de estudos, é muito bem selecionada, é muito bem preparada, e depois acaba cumprindo talvez o seu regresso ao Brasil, mas em geral não tem trabalho no Brasil, não tem emprego no Brasil, não tem tempo de buscar emprego que pudesse justificar o seu empenho durante 4, 5, 6 anos buscando o seu doutorado. E por vezes acaba então voltando para o exterior e ficando no exterior, quando poderiam ser muito bem utilizados nas empresas brasileiras, e talvez as empresas pudessem fazer esse contrato por antecipação. Fica aí como sugestão, e eu termino aqui, fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz Bittencourt, pelas suas considerações. Os dois palestrantes fizeram links muito importantes, né, com o que foi debatido no período da manhã. Só penso aqui uma ideia, né, e agradecendo ao professor Bittencourt por trazer a experiência norte-americana, sobretudo o quanto que o capital humano, né, o quanto que a preparação das pessoas é algo fundamental. Né? Nos Estados Unidos, como bem disse o professor, tem a sigla, né, STEAM, né, que representa aquele conjunto de habilidades necessárias para o desenvolvimento de candidatos, né, de alunos, de profissionais qualificados para, digamos, o mercado de trabalho. Mas no caso norte-americano, o STEAM é também uma preocupação da defesa nacional. Né? Então, nesse sentido, dialogando com o que foi dito pela manhã, a formação de um engenheiro em uma sociedade, exatamente por operar em áreas estratégicas, é um assunto que preocupa muito a defesa e a segurança nacional. Então, são pinceladas que os professores trouxeram aqui para enriquecer o nosso debate após o intervalo. Muito obrigado, Major Gabriela. Daremos início aqui à segunda etapa da nossa mesa sobre inteligência artificial e disputas geopolíticas. Só lembro aqui os presentes que temos uma ampla audiência. No nosso evento tivemos mais de 1.700 inscritos, a quem eu agradeço, ao público que acompanha pelas online. Também agradeço fortemente a presença de colegas de outras instituições, alunos de graduação e pós-graduação das universidades do entorno e também de outros estados. Tá? É uma grata satisfação receber todos aqui. Essa segunda parte da mesa, teremos agora a apresentação do professor doutor Guilherme Sandoval. O professor Sandoval é professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional da Escola Superior de Guerra, a nossa vizinha, a nossa escola parceira. O professor Sandoval é capitão de mar e guerra da reserva da Marinha do Brasil
Ele é professor emérito desta escola, da ECM. Isso muito nos honra e também digo aqui de antemão que ficamos sempre muito gratos, que você sempre faz menção à nossa escola. O professor Sandoval é doutor em Direito Internacional e Integração Econômica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. É diplomado pela Naval War College, nos Estados Unidos, e também é conferencista do Perry Center, junto com o professor Luiz Bittencourt, na escola em que o professor Luiz Bittencourt é titular. O professor Sandoval, ele tem uma vasta produção acadêmica na área de geopolítica, com inúmeros artigos, capítulos de livros e livros, e também anuncio que o professor Sandoval está lançando um livro agora, né? Sementes da Geopolítica do Futuro, e agradeço fortemente a sua presença e passo a palavra para que possamos discutir. Obrigado. Saudando o general Sabá, general Gonçalves, saúde toda a audiência, dizendo que é uma honra muito grande estar aqui e poder compartilhar algumas reflexões sobre essa temática tão importante que envolve a geopolítica e as tecnologias quânticas e a inteligência artificial. O objetivo do nosso encontro vai ser analisar o poder mundial a partir de uma perspectiva geopolítica. E falar de geopolítica, senhoras e senhores, não tem como deixar de falar nos grandes teóricos clássicos, Mackinder, Spikeman, Mahan. Não há outro jeito, mesmo que se trate de tecnologias disruptivas. É importantíssimo a gente navegar na geopolítica clássica para ver a sua ressignificação no tempo presente. Então, eu queria iniciar destacando aqui a geopolítica contemporânea. A geopolítica contemporânea seria uma nova Guerra Fria com tintas da pós-modernidade? Seria aquela perspectiva, né, de dois blocos, duas placas tectônicas em tensão? E os nossos estudos que fazemos na Escola Superior de Guerra é a ideia de pensar a grande estratégia do país a partir do conceito de núcleos estratégicos. Nada mais são do que o ecossistema envolvendo a empresa, a universidade e o governo. O professor Marcos Guedes falou exatamente nessa perspectiva, o professor Bittencourt também. Então, pensar a grande estratégia do país é pensar o crescimento e fortalecimento dos seus núcleos estratégicos, das suas empresas, né, da sua academia e o governo como órgão fomentador e órgão regulador. Bem, com isso, a gente vai identificar, precisamos navegar, voltar lá para a Westfália, temos que ir lá para a Westfália e identificar ali o início da formação do Estado Nacional e do direito internacional, identificar ali o sistema de governança global. E o elemento central aqui na nossa reflexão é tentar mostrar que há uma relação epistêmica direta entre a geopolítica de um país, a grande estratégia do país, o sistema de governança global e o fortalecimento das suas empresas, da sua academia e da sua universidade. Então, é um tripé que envolve a geopolítica do país, principalmente dos países dominantes. Os países dominantes, eles fazem o sistema de governança global exatamente na perspectiva de fortalecimento dos seus núcleos estratégicos. Né? Será que foi aqui que eu mexi? Está voltando. Tá? Bom, então, no mundo eurocêntrico, eu só gostaria de destacar um elemento central na geopolítica do mundo eurocêntrico. O sistema de governança global eurocêntrico é um sistema calcado nos pactos, né, entre as potências europeias. E eu queria destacar aqui, me permitam, a ideia do posicionamento isolacionista e protecionista dos Estados Unidos. Então, esse arquétipo geopolítico estratégico, ele não é novo. Ele foi exatamente o arquétipo usado pelos Estados Unidos durante o mundo eurocêntrico, que era o protecionismo, fortalecer a sua indústria, fortalecer as suas empresas, né, sem a pretensão de moldar os eventos do sistema internacional. Bom, com o fim da Guerra Fria, com o fim da Segunda Guerra Mundial, aí sim
desponta a hegemonia dos Estados Unidos. E aí não tem como falar em geopolítica mundial sem falar das grandes estratégias dos Estados Unidos. Não há como, né? Até hoje. E concordando muito com o professor Bittencourt, eu acho que essa queda da hegemonia americana ela tem que ser bem examinada, né? Porque efetivamente continua sendo uma potência militar, econômica, comercial. Então, de qualquer forma, a gente vai tentar sistematizar aqui alguns elementos da geopolítica. Bom, então aqui está o isolacionismo, que não é novo. Gostaria de destacar isso. Na Guerra Fria, e eu aproveito para trazer essa perspectiva mackinderiana, na Guerra Fria, a teoria de Mackinder, ele busca a ideia de uma potência eurasiana, partindo do coração da Terra, no primeiro momento a Europa Oriental, depois a Eurásia, partindo do coração da Terra, ele vai se expandir para 3 linhas de avanço, né? Ele vai se expandir para a Europa, para o Oriente Médio, Ásia Central e Sudeste Asiático. Com isso, a potência eurasiana conquista a ilha mundial e, conquistando a ilha mundial, ela conquista um insular crescente. Então, observe que há uma lógica na teoria do poder terrestre de Mackinder. Uma potência eurasiana, por o seu sócio, a potência mackinderiana precisa ser o seu sócio eurasiano, vai conquistar a ilha mundial. Só acho que um tempo ali que não... Bom, e do outro lado nós temos a teoria de Spikeman, do Rio Land, né? Spikeman vai dizer, Hartland, Spikeman vai dizer, quem controla o Rio Land são as bordas do coração da Terra. Quem conquista o Rio Land domina a Eurásia. Quem domina a Eurásia domina o mundo. Então observe que a teoria de Spikeman é uma teoria de contenção. É uma teoria de ir ao Rio Land e às bordas do coração da Terra, e com isso ela impede a potência eurasiana de se expandir. Então essa é a perspectiva de Spikeman, que só faz sentido quando nós percebemos que a teoria de Spikeman ela é usada por uma potência marítima. Não basta controlar os oceanos. A potência marítima ela tem que ir para o Rio Land e conquistar as bordas do coração da Terra, isolando a potência eurasiana no coração da Terra. Alguém poderia dizer, mas essa teoria está ultrapassada? Essa teoria não existe mais, Mackinder, Spikeman. Vamos pensar na Rota da Seda. Pensem na Rota da Seda e vejam a expansão mackinderiana da Rota da Seda. Tem uma figura aqui que mostra isso com clareza meridiana. A expansão da Rota da Seda dentro de uma perspectiva mackinderiana, general. Expandindo, conquistar a ilha mundial, Europa, Oriente Médio, Ásia Central, Sudeste Asiático e conquistar, na sequência, o insular crescente. Bem, e usando as palavras do próprio Spikeman vai dizer, eu reputo sempre essa frase do próprio Spikeman. Ele vai dizer, os Estados Unidos já foram à guerra 2 vezes em 30 anos. E a ameaça à nossa segurança sempre foi a possibilidade de que as regiões do Rio Land fossem dominadas por uma única potência. Veja a importância dessa frase nos dias de hoje. As guerras do sistema geopolítico mundial, elas sempre ocorreram no Rio Land. Impressionante. Rio Land é Taiwan, Rio Land é o Mar do Sul da China, Rio Land é a Ucrânia, Rio Land é o Irã, o Iraque. É impressionante como as guerras da humanidade se deram no Rio Land entre a potência terrestre eurasiana e a potência marítima, Spikeman, né? E o gênio pragmático dos Estados Unidos, né? Temos que elogiar a sofisticação estratégica da sociedade americana, reconhecer o seu pragmatismo, como falou o professor Bittencourt, com precisão, o pensamento sempre pragmático do estrategista americano. Então, durante a Guerra Fria, para conter a expansão soviética no coração da Terra, né, todo mundo conhece isso muito bem. Todo mundo conhece muito bem. A OTAN. A OTAN nada mais é do que um arquétipo spikemaniano de contenção. Agora, o que não é muito disseminado no estudo da geopolítica é a grande estratégia do Spikeman aqui, ó. Observe.
Estados Unidos criou a Organização do Tratado do Centro para impedir a invasão soviética no Oriente Médio e na Ásia Central. O grande aliado dos Estados Unidos nesse momento, o Shah Reza Pahlavi do Irã. O Shah Reza Pahlavi do Irã. Revolução Islâmica de 1979, os senhores sabem que passou a ser os grandes aliados dos Estados Unidos, o Saddam Hussein. E depois o Osama Bin Laden na proteção do Afeganistão. Então vejam bem a importância da geopolítica moldando o cenário internacional. E na outra, para impedir a invasão soviética no Ásia, sudeste da África, a OTAN. Bom, e aí eu queria passar aqui, como já mostramos, né? Mas eu queria mostrar que essa perspectiva, ela é importante nesse sentido, né? Que sentido? No sentido de os Estados Unidos saem do isolacionismo e vão passar a exercer sua hegemonia a partir do controle da Europa. Né? E a gente vê isso no Plano Marshall, Conferência de Bretton Woods, criação do dólar, criação do FMI, criação do Banco Mundial. Então começam a formação das estruturas hegemônicas do poder, das potências ocidentais. Principalmente na teoria de Brzezinski, né? Acho que foi o professor Marcos Guedes que falou, o Bittencourt, não lembro, exatamente o Brzezinski, que é o grande mentor da grande estratégia dos Estados Unidos até 2017, que é a tríade de Brzezinski, Plano Marshall, sempre os Estados Unidos com seus aliados europeus e asiáticos, principalmente o Japão. Então, aqui a ideia é tentar passar que a governança global, ela vem exatamente da grande estratégia do país, né? E a estratégia dos Estados Unidos, elas projetam essa visão de uma forma muito pragmática, né? Bom, fim da Guerra Fria, me permitam trazer um ponto fundamental para a nossa análise de hoje. Na Guerra Fria, senhoras e senhores, nós não temos globalização da economia. Mas por que nós não temos globalização da economia? Porque as cadeias não são globais. As cadeias são fragmentadas. Eu tenho uma cadeia das potências ocidentais, controladas pelos Estados Unidos, e eu tenho uma cadeia, a cadeia de produção e suprimento da União Soviética. As empresas, os núcleos estratégicos ocidentais, eles não penetravam no mercado soviético, por uma questão geopolítica. Então nós temos duas grandes cadeias fragmentadas. Isso é fundamental. Será que nós vamos vivenciar isso agora? Veja a importância de a gente estar analisando o contexto da Guerra Fria. Né? Um dos cenários possíveis é exatamente esse. Criar duas placas tectônicas onde as cadeias globais estarão fragmentadas e dissociadas. Então esse elemento é importante. E aí a governança da era pós-moderna. Bom, aqui eu trago o ponto central da nossa reflexão geopolítica para projetar já a inteligência artificial e a computação quântica, que é o novo Leibniz, né? O novo Leibniz da teoria pós-moderna já não é mais a conquista de território como que é rápido. Já é a conquista de mercados imensos e o que é mais importante, controle das cadeias globais. Isso nessa perspectiva fundamental da geopolítica contemporânea. Controle das cadeias globais. Isso vai ficar muito claro nos cenários que a gente vai tentar traçar aqui. E aqui, me permitam projetar numa imagem o poder perceptivo de um Estado. Observem, o poder perceptivo dos Estados a gente vê nas 500 maiores empresas. Aquelas empresas que dominam as cadeias globais, aquelas cadeias que dominam a cadeia de satélites, a cadeia de carros elétricos, as cadeias globais. São o que a gente chama de núcleos estratégicos. São aquelas empresas, universidades, o próprio governo que estão inseridos na cadeia global e não o mercado consumidor. Então, o que diferencia um núcleo estratégico de um Estado é rigorosamente ele estar na cadeia global. O Brasil, por exemplo, nós não temos atualmente nenhum núcleo estratégico consolidado no satélite. Nós compramos o satélite. Nós não temos o satélite. Por que ainda chegou o Polo Sul da Lua? Porque ela criou todos os seus núcleos estratégicos indianos.
ainda lança o satélite, ainda faz o satélite, ainda tem o georreferenciamento próprio dela. Ela tem os seus próprios núcleos de estratégia. Veja a importância de você pensar a grande estratégia a partir dessa perspectiva. Né? Pensar a grande estratégia a partir dessa imagem dos núcleos de estratégia. Né? Bom, e aí vem o sistema de governança global, que essa imagem aqui também, ela mostra um pouco esse sistema que foi, de uma certa forma, durante a Guerra Fria, mas só do lado ocidental, mas ela se intensificou. A globalização nasce quando acaba a Guerra Fria. E aí vem o fim da história de Fukuyama, que traz a ideia de um mundo, uma abertura do comércio. Agora sim, as cadeias são globais. E as cadeias são globais controladas pelas potências ocidentais. Então, veja, a globalização ela surge nessa perspectiva dos núcleos estratégicos. Né? GM vai disputar com a Toyota o mercado mundial, o mercado que era russo. O mercado que era de uma ex-potência soviética. Isso é globalização na sua essência geopolítica. O sistema é controlado por Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, né? G7, a tríade de Brzezinski, controle das cadeias globais e dólar como referência. Esse sistema ele começa a entrar em declínio, mas não está morto, como muito bem destacou o professor Bittencourt. Esse sistema de governança global ele começa a ceder a partir da crise de 2008, com a ascensão geopolítica da China, onde nós vamos perceber a perspectiva de uma desconstrução, né, da globalização controlada pelas potências ocidentais e, na verdade, nós estamos vivenciando o que o Ian Bremmer fala de mundo G0. O que é o mundo G0 de Ian Bremmer? Essa é a recessão geopolítica. Nós estamos num mundo onde aquele sistema de Bretton Woods ele já não dá mais conta. O G7 já não mais se reúne e dita a potência mundial da próxima década. Ele não conseguiu fazer isso na crise de 2008. Chegou o G20, é isso que ele diz. Vejam a agudeza epistêmica de Ian Bremmer. Ele diz: nem o G7 dá conta de formular as políticas públicas universais, e nem o G20 é homogêneo o suficiente para fazer política uníssona. Então ele diz: nós estamos num mundo de recessão geopolítica, onde nós não temos mais a orientação do G7 ou do próprio G20. Veja como é importante também essa reflexão geopolítica. Bom, aqui eu gostaria de adiantar para mostrar o seguinte: com o fim da Guerra Fria, veio a estratégia do presidente Clinton, que é a estratégia do engajamento e do enlargement, que é a globalização da economia. Né? 2008, a extensão geopolítica da China. Me permitam trazer para a reflexão das histórias dos senhores a estratégia do presidente Obama. A estratégia do presidente Obama já foi a reedição de Mackinder, de Spikeman, com a títulos da pós-modernidade. Para conter a expansão chinesa mackinderiana da Rota da Seda, o estrategista americano, no governo do presidente Obama, bolou os dois arquétipos de cooperação internacional mais sofisticados do mundo, que era a Aliança Transatlântica e Transpacífica. As alianças transpacífica e transatlântica eram arquétipos de contenção da Rota da Seda. O que aconteceu com essas grandes alianças? Elas foram desconstruídas pelo presidente Trump. Por quê? Porque com essas alianças, os núcleos estratégicos chineses estavam ganhando cada vez mercado em detrimento dos núcleos estratégicos ocidentais. E aí veio a guerra comercial, tarifa, não é isso? Que a gente já conhece, e os Estados Unidos estão pensando certíssimo. Né? Eu acho que o presidente Trump está fazendo rigorosamente a visão estratégica, né, de recuperar a hegemonia mundial. Né? Bom, com isso, a gente mostra bem, né? Aqui é a China, ó, em 2020, a Silcon, Estudos Econômicos, é uma grande empresa até brasileira que fez esses estudos.
Aqui é o comércio com a China e aqui o comércio com a China em 2024. Veja a expansão maquineriana e a expansão peninsular crescente, ó. A expansão peninsular crescente, ó. A expansão maquineriana, em termos de comércio. Bem, e aí vem o presidente Trump, percebe que perdeu o controle das cadeias globais em vários setores estratégicos e faz o friend-shoring e o nearshoring. A repatriação da indústria americana saindo da China e sendo distribuída para países amigos e países próximos. Bom, com isso, e aí eu volto a insistir, né, no que o professor Bittencourt falou com muita precisão, o espírito pragmático do estrategista americano. O nome da estratégia do estrategista americano projeta a visão estratégica geopolítica deles. Presidente Clinton, engagement and enlargement, globalização da economia. Estratégia do presidente Bush, 11 de setembro, ou é meu amigo ou é meu inimigo. Vejam, o nome da estratégia está projetando o contexto geopolítico. A estratégia do presidente Obama, aquela que nós acabamos de ver. Qual o nome da estratégia? Resgatar a liderança mundial. Né? Depois vem o presidente Trump com MAGA, que retorna lá para o mundo eurocêntrico e faz a repatriação da indústria e o protecionismo. E aí, Biden, né, usa o nome que um mundo de transformação. Veja que o próprio presidente Biden não conseguiu projetar, né, uma visão pragmática. Bom, com isso, eu creio que é o ponto importante aqui para nós, a gente tentar entender que 4 cenários serão possíveis aqui. Eu acho que é impossível alguém prever qual desses 4 cenários vai se consolidar com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Pensar na geopolítica mundial, pensar se o governo Trump teve sucesso ou não pode ser relacionado somente com a economia americana. A economia americana pode ser fortalecida, pode voltar ao desemprego, mas a doutrina Trump só vai ser vitoriosa, geopoliticamente falando, se eles conseguirem isso aqui, retomar as cadeias globais, sob controle das potências ocidentais. Eles deslocarem as empresas chinesas e indianas e voltarem a ter o controle global das cadeias globais, como era até 2008. Esse é o primeiro cenário. Possível. Concordo plenamente com o professor Bittencourt. Os Estados Unidos é a maior potência militar, econômica, tecnológica do planeta. Pode perfeitamente introduzir esse cenário aí. O segundo cenário é a volta à Guerra Fria. Senhoras e senhores, volta à Guerra Fria. Placas tectônicas, cadeias fragmentadas. Uma cadeia controlada pela China e outra cadeia controlada pelas potências ocidentais. Cadeias fragmentadas. Me permitam trazer um elemento central aqui de reflexão para o tempo moderno. Na Guerra Fria, nós tínhamos as cadeias fragmentadas, como há essa possibilidade agora. Só que, na Guerra Fria, nós tínhamos 2 blocos, e o que regia a geopolítica da Guerra Fria era o princípio do alinhamento geopolítico necessário. O que é isso? Na Guerra Fria, os países do sul global, os países, né, não aliados aos Estados Unidos, e os países não aliados à União Soviética, eles tinham que escolher um lado, necessariamente escolher um lado. Será que a fragmentação das cadeias globais vai voltar a ter esse elemento? Será que o Brasil vai ser obrigado a escolher um lado? Vejam a importância do estrategista brasileiro estar pensando nisso. Será que nós vamos voltar para um mundo que vai ter que escolher uma das cadeias globais? Não vai poder continuar nas 2 cadeias? Se elas assim se formarem? Lá na Guerra Fria não tinha como.
Ah, mas e os G77, os militares? E mais os movimentos não alinhados? Não virou a opção geopolítica, não virou. A verdade é essa. Ou tem que se alinhar um lado ou outro. Né? Então, esse é o segundo cenário que a gente tem possível. O terceiro seria um controle das cadeias globais pela China, né, e seus aliados, e talvez o mundo mais importante para todos nós, e aí o Brasil tem uma posição muito importante, é a ideia de mundo multipolar. E aí o papel da Índia vai ser fundamental nisso, o papel do próprio Brasil vai ser fundamental nisso, né, de a gente tentar criar efetivamente um mundo multipolar. Né, com esses 4 cenários, a gente projeta, e observe bem, esses 4 cenários é o que nos interessa aqui, ó. Quem vai determinar o controle serão as cadeias globais da inteligência artificial e da tecnologia quântica. Acabou. O controle das cadeias globais, predomínio, influência política, será do vencedor da inteligência artificial e da tecnologia quântica. Quem vencer tecnologicamente essa batalha vai poder reescrever um desses cenários aí. E veja a importância do nosso tempo. Né? Veja a importância de se pensar a grande estratégia quântica de um país. Pensar a grande estratégia quântica de um país é pensar nos núcleos estratégicos que o país não tem e que deve criar. É pensar nos núcleos estratégicos que já tem e devem ser fortalecidos e aumentar sua resiliência. Isso é o desafio de uma grande estratégia, seja ela de que país for. Então, essa imagem aqui, ela vai por 1000 palavras, permite essa análise, né? E os impactos globais da inteligência artificial. A supremacia em LPT definirá a ordem tecnológica mundial. Empresas americanas lideram infraestrutura e exportam normas globais. China avança em soberania tecnológica e integração estatal civil. Disputa, molda economias, defesa, privacidade e influência internacional. O impacto global vai ser o impacto dos núcleos estratégicos. Indianos, chineses e americanos em tecnologia quântica, inteligência artificial. A disputa entre a China e os Estados Unidos é uma disputa entre Microsoft, Alibaba, Baidu. A disputa geopolítica é a disputa das suas empresas, dos seus núcleos estratégicos, que controlarão ou não as cadeias globais, universalizadas ou não. Então, aqui está, esse é o jogo geopolítico do século XXI. O jogo das estratégias. Me permitam, nesses 3 minutos que me faltam, pensar o nosso país e o Brasil nesse contexto. Qual deve ser, general, a posição do nosso país? Né? Um país como o nosso Brasil, com território, teoria do poder perceptivo de Ray Klein. Tenho certeza que nessa escola aqui se estuda intensamente a teoria do poder perceptivo de Ray Klein. Ele matematizou a geopolítica, território, população, não é isso? Massa crítica, e tinha um Wzinho lá. O Wzinho era a vontade de realizar os objetivos. É o que nos falta. Nós temos território, aqui, ó. O Brasil tem tudo. Insistimos nessa intelecção, o Brasil tem tudo. O imperativo categórico do Brasil é estar entre as 5 maiores potências globais. E isso não é ufanismo. Isso não é ufanismo. Isso é uma realidade geopolítica do país. A sociedade brasileira precisa compreender isso. Nossos estudos aqui nessa escola também, né, devem projetar essa imagem. A imagem de que o Brasil tem condições de estar entre as 5 maiores potências globais. Potência tecnológica, potência energética, potência alimentar. São os nossos arquétipos geopolíticos fundantes. Né? Bom, queria encerrar com essa imagem. Aqui. Olha o Brasil aqui, ó. Todas as previsões econômicas nos próximos 10 anos, o Brasil está lá, 6ª, 5ª economia do mundo. Já chegamos a ser a 6ª economia do mundo. Então não é ufanismo entender
general, que nós temos a capacidade, com uma grande estratégia, né, com recursos, investimento, ecossistemas de núcleos de estratégia, a gente virar um player global. E aí entra a importância da tecnologia quântica e da computação quântica. Eu vou ser um mero comprador de computador, eu vou investigar, vou buscar meu código binário próprio, meu código quântico, eu vou começar a investir ou vou simplesmente comprar o satélite e botar aqui que está tudo ok. Eu vou continuar com o georreferenciamento, né, não feito pelo núcleo estratégico brasileiro. Fica para a reflexão de todos. Fica para a reflexão de todos nós. Nós temos que criar os nossos núcleos estratégicos. Bom, e com isso eu termino a estratégia da tríade. A terceira tríade de uma grande estratégia brasileira é exatamente a ideia da tríade do poder. Esse azulzinho aqui, senhoras e senhores, são as maiores empresas do mundo. Eu pergunto, esse azulzinho aqui, quem são, hein? Bom, todo mundo responde. Petrobras, Embraer, Vale, são os núcleos estratégicos brasileiros, senhoras e senhores. São os núcleos estratégicos brasileiros. O que o estrategista brasileiro tem que fazer? Expandir esse núcleo estratégico. O que a gente faz? A gente desconstrói o núcleo estratégico. Eu tenho o núcleo e deixa de existir. Vide indústria naval brasileira na década de 80, vide os nossos equipamentos de telecomunicações no início dos anos 90, vide os núcleos estratégicos brasileiros que foram desconstruídos, né, na inocência da globalização da economia. Em vez de entrar para disputar as cadeias globais, nós desconstruímos nossos núcleos estratégicos. Então, a grande estratégia brasileira, ela tem essa imagem, vejam lá, ó, sempre com os Estados Unidos, nosso aliado parceiro, que industrializou o Brasil. Os Estados Unidos é um parceiro fundamental para nós, mas também o BRICS também é um parceiro fundamental. O Brasil não pode ter alinhamento automático, geopoliticamente falando, nem com um setor, nem com outro. Ele tem que verificar quem vai fortalecer os nossos núcleos estratégicos. E aí, encerrando, Estados Unidos, Europa, acordo Mercosul-União Europeia, e com isso, a grande estratégia brasileira deve expandir seus núcleos estratégicos, principalmente na área de inteligência artificial e tecnologias quânticas. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.